Tá na hora da gente falar do Galo aqui em O Tempo Esportes. Galo, 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 Galo. A novidade da quinta-feira, Atlético teve uma semana movimentada, né? A apresentação do Vitor, mais uma vitória sem se apresentar muito bem em campo no fim de semana, e depois teve ontem a entrevista longa do Rodrigo Caetano se despedindo do clube. Matheus Oliveira, a quinta-feira foi de mais uma notícia para mexer com os bastidores do Clube Atlético Mineiro, o Galo forte e vingador. Mais uma vez, boa tarde, Matheus. Boa tarde mais uma vez para você, Pedro, para os ouvintes ligados aqui na FM O Tempo. Pois é, mexendo com os bastidores e com os corações da torcida do Atlético. Afinal, um ídolo teve o contrato renovado por antecipação. Hulk, o contrato dele ia até dezembro deste ano. E a diretoria do Atlético já decidiu ampliar o vínculo até dezembro de 2026. Portanto, o Hulk, que chegou ao Galo em 2021, cumprirá ao menos 6 temporadas com a camisa preta e branca. Primeiro anúncio de Vitor Bage como diretor de futebol do Atlético, começando com o pé direito, né? Belo o Hulk, anúncio. até agora, 177 jogos pelo Galo, 99 gols, 34 assistências. Eu trouxe o número aqui no início da temporada. O Hulk melhora ano a ano. Em 2021, quando o Atlético ganhou Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e o Hulk deitou e rolou, foi o pior ano dele com a camisa do Galo em participação em gols, com média de 0,70 por jogo. Em 2022, essa média aumentou para 0,73, que já é um absurdo. E em 2023, no ano passado, aumentou ainda mais para 0,74. O Hulk tá igual vinho, vai passando o tempo, vai melhorando. 37 anos, o camisa 7 do Galo, um cara que treina nas férias, treina debaixo de chuva. Aí você vai falar: Matheus, para de babar ovo do Hulk. Quem não babaria? Porque o Hulk, vou te contar um negócio, é um dos maiores ídolos do Atlético. E eu até lanço a pergunta: já passou o Ronaldinho? Tá igual? Tá perto? Fica aí para os nossos comentaristas, pro Breno Galante. Eu, assim, acho que o Hulk hoje, né, pra criançada, pra renovação dessa torcida do Atlético, né, pra ele tem um papel fundamental, né? Fundamental, o Hulk é fundamental. E o Hulk agrega ainda nessa questão da criança e tal. Eu sempre digo assim: ídolo é aquele que ele é diferenciado dentro e fora das 4 linhas. Pra mim, ídolo é isso, né? E o Hulk, ele consegue isso, né? Ele é diferenciado dentro das 4 linhas porque ele faz essa, né, o futebol dele, né, a forma como ele joga, a força, a garra. Vestir essa camisa do Atlético para ele é honra todos os dias, né? Ele fala isso e tudo mais. E ele é fora das 4 linhas, porque ele se mostra sempre, né, aberto ao torcedor, sempre um cara preocupado com estar bem, né, fisicamente, preocupado com as situações, sabe? Ele é mesmo dentro e fora das 4 linhas. Ele se coloca como exemplo, né? Como isso é muito importante. Tem, óbvio que tem seus problemas, seus casos, suas situações, mas eu tô falando do jogador, né? Da pessoa, do jogador em si. 40 minutos dando autógrafo. Gente, uma disposição, né? Que eu vou ser muito sincera aqui, eu só vi da mesma forma com o Alex, o 10 do Cruzeiro. Ele realmente ficava esperando um estádio inteiro, mais ou menos nessa linha. É o cara que sabe o que ele significa. Deixa eu falar uma coisa, além dele saber o que significa, o Hulk, ele tem um passado muito diferente do que o Ronaldinho tinha na época que chegou ao Atlético. Então, em nenhum momento a gente vai entender o Hulk como tentando ser uma figura maior que o clube. O Ronaldinho faz isso propositalmente? Não. Mas é da natureza. Pra mim, o Ronaldinho tá à frente do Hulk anos-luz no que construiu no futebol. Como jogador mesmo. Mas no Atlético eu fico com a idolatria ao Hulk. É o que eu disse. Ídolo pra mim é dentro e fora das 4 linhas. E pra mim, eu acho que nesse momento, entre um e outro, eu fico com o Hulk também.
Breno Galante tá com a gente também nesta quinta-feira. O Matheus já chegou colocando a gente numa fria, viu, o Breno Galante? Primeiro fala aí sobre a renovação do Hulk e sobre essa comparação ingrata que a gente teve que fazer aqui hoje, Brenão. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Matheus, Dimara, turma de casa. Primeiro dizer o seguinte, o Vitor é o diretor de futebol, mas essa renovação do Hulk ainda tem um dedo do Rodrigo Caetano, o último ato do Rodrigo Caetano, né, ligado ao Atlético. O Rodrigo participou disso e, claro, teve um peso muito grande. Importantíssimo para o momento do Atlético e também para esse futuro do Atlético, porque o Hulk ele tem uma presença não só dentro de campo, como fora, como vocês falaram aí, e é uma segurança maior para o torcedor do Atlético de ter o seu grande ídolo mantido. E vamos ver o Hulk jogando no Atlético, se ele cumpriu o contrato dele até os 40 anos. Eu não lembro de algum jogador chegar a essa idade jogando no Atlético. Depois a gente pode até consultar se ele não vai ser o jogador mais velho a utilizar a camisa do Atlético. Mas eu vi com muito bons olhos, com muita alegria, porque também, como o Matheus disse, eu sou um grande fã do Hulk por tudo que ele faz, nas viagens que eu acompanho de perto. Se a Dimara citou o Alex no Atlético, fora o Hulk, só o Vitor fez o que o Hulk faz, quando ele estava no auge, né? De dar atenção, como ele dá aos torcedores, é um cara totalmente diferenciado, um exemplo de profissional. Então eu acho que o Atlético até já disse algumas vezes, deveria projetar um cargo pro Hulk de ser o embaixador do Atlético depois que ele se aposentar. Nas viagens pelo Brasil, porque ele tem uma identificação muito grande com o torcedor do Atlético. Então, para mim, parabéns ao Atlético por ter feito isso e com antecedência, para que o torcedor fique mais tranquilo. Agora, em relação a essa comparação, Pedro, você foi no ponto que eu ia falar. O Ronaldinho Gaúcho, no âmbito do futebol mundial, se a gente for analisar no futebol, ele é o maior do que o Hulk. Mas dentro do Atlético, eu acho que dentro do Atlético, eu acho que o Hulk representa mais do que o Ronaldinho. Por isso tudo que a gente está falando aqui, dentro e fora de campo, pelos títulos conquistados. O Ronaldinho ganhou, tudo bem, uma Recopa, uma Libertadores, são grandes títulos. E o Hulk também ganhou, mas o Hulk eu acho que ele tem mais participação, né? O time do Ronaldinho teve outros jogadores, o Hulk é o grande protagonista. Então eu sou aqui, eu me levo a dizer que realmente o Hulk tem mais importância. Mas lembrando, Ronaldinho é mais jogador do que o Hulk. Mas dentro do Atlético, pra mim, eu fico com o Hulk também, viu, Pedro? E o homem falou, né, o Matheus Oliveira? Falou, o Hulk comentou aí sobre essa renovação com o Galo, falou sobre a identificação, agradeceu o carinho da torcida. Vamos ouvir o super-herói alvinegro. Primeiramente, Massa, obrigado por todo o carinho, por todo o respeito, toda a admiração. Dizer que isso é recíproco, eu tenho muito carinho, muito respeito quando eu vesti essa camisa aqui. Espero levar muitas alegrias para vocês. A gente está vindo aqui para poder oficializar a renovação do contrato até final de 2026. Um clube que representa tanto na minha vida, um clube onde eu tenho mais participações em jogos, mais participações em gols. Espero continuar somando ainda mais, espero continuar bater muitos recordes aqui. E eu conto muito com a presença de vocês, o carinho, o apoio de vocês, e podem contar com todo o meu empenho dentro de campo. Vou dar o meu melhor sempre para fazer a alegria de vocês. Que Deus nos abençoe e que seja anos de muitas vitórias aí, com fé em Deus. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Hulk, atacante do Atlético. Foi lindo, deixa eu falar. Fala. Tomara que isso seja verdade, né? Pedro Abílio tá aqui doido pra narrar barbante neles, né, Pedro Abílio? Tô. Ele parou nesse 99, aí você resolve, Hulk. Eu dei uma barrigada aqui semana passada que eu falei no plantão que ele não viraria a semana, né? Tinha 2 rodadas na semana, ele não viraria a semana antes dos 100 gols. E aí virou no 99. Pois é, 99 gols, 20º maior artilheiro da história do Galo. Está a 1 gol de alcançar o Campos e o Alvinho. O Campos jogou no Atlético na década de 70 e o Alvinho nas décadas de 40 e 50. E o Hulk nessa temporada, o Atlético não está demonstrando aquele futebol que se espera, e o Hulk também está abaixo do que a gente conhece dele. Só que o Hulk em 5 jogos já fez 4 gols e deu 2 assistências.
Mas eu acho que aí é o time todo, né? Como a gente já falou aqui, né? Uma relação do time todo. A armação, né? A forma de jogar, essa bola chegar para ele ali na frente, não só para ele, pro Paulinho também, enfim, para todo mundo. Mas eu acho que ele é sempre a expectativa e a renovação dele por 2 anos dá essa expectativa do que o Atlético pode ser em termos de futuro, né? Porque ele, do jeito que ele se cuida, gente, ele joga aí muito mais tempo, né? 5h54, nós temos entre nós Lélio Gustavo, que hoje foi uma consulta médica, está cuidando da saúde e chegou ao Tempo Esportes para este segundo tempo. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar do Cruzeiro pro Lélio dar a opinião dele também sobre esse vexame do dia. Mas, Lélio Gustavo, você vai inaugurar aqui a nossa discussão que já agitou em partes a redação de Tempo Esportes. A gente vai perguntar também pro Breno, pra Dimar, o Matheus Oliveira, se quiser responder. Estamos falando, viu, Lélio, sobre a renovação do Atlético com o Hulk até 2026. Diante disso, eu gostaria de saber de você. Quem desse elenco atual mereceria uma renovação de contrato até 2026? A ideia aqui é mostrar se o Atlético tem mais jogadores nessa possibilidade, nessa condição, ou não. Ou é um time que você vê reformulado daqui até 2026. Boa tarde, Lélio Gustavo. Boa tarde, Pedro Abílio, um abraço a todos. Olha, aliás, foi um gol de placa aí do Atlético, sem dúvida alguma. O Hulk que ir embora já vai ficar até 2026. Verdade. Né? Mas tá bom, isso aí tá de cabeça quente aquele dia. Você não entendeu, senhor. Ele falou mais 2 meses, eu não sei se eu vou estar no Brasil. Ele queria falar 2 anos. 2 anos. Mas o Zarate é um jogador que eu gostaria que permanecesse. Sem dúvida alguma. O próprio Paulinho, o Otávio, então tem muita gente pra permanecer, né? Otávio já é um que não foi citado aqui na nossa discussão em off, viu? Na minha lista tem ele não. E o próprio Everson, agora que ele já barrou o Rafael faz tempo, né? E o Rafael já tá no São Paulo. E o Batalha? Verdade. E o Batalha também. O Batalha tem o quê? 27 anos, também. Acho que é. Bem lembrado, Rodrigo Batalha. Você tem uma espinha dorsal aí, ó. Com certeza. 32 anos? Já? Mas dá pra jogar. Só na experiência dá pra jogar. Eu fiz a minha listinha aqui, ó, porque a gente tava na redação antes, né? Eu fiz minha listinha. Hulk, que já obviamente renovou, Paulinho, Everson, né? O maravilhoso goleiro, Zaratio e Arana. Eu renovaria com esses por 2 anos. O Arana mas não o Arana também. já tá renovado, não tá? Não, sim, mas eu tô falando assim, quem que do time, né? Ficasse. Eu gostaria que ficasse até 2026. Porque a gente não tá considerando aqui, por exemplo, o Alisson renovou o contrato recentemente, tá falando de um garoto que chegou agora, falando desses jogadores aí do elenco, porque tem muita gente, por exemplo, vamos lá, pegar os que chegaram no passado, Edenilson, Patrick, pegar o Igor Gomes, não é uma unanimidade. Não é, mas eu talvez renovasse com ele. Renovasse com ele por mais 2 anos? Pra mim, assim, o que fica, vamos lá, em cima do muro, pra mim, é o Bataglia e o Igor Gomes. E o Otávio? Acho que renovaria? por 2 anos, pelo tipo de função dele, acho que, não sei, eu olharia. Não. Eita. Breno Galante, como é que tá a sua lista aí, Breno Galante? Rapaz, hoje vocês estão demais, hein? Vocês estão demais hoje, né? Eu vou dizer uma coisa. Sabe que o torcedor torcedor não, a diretoria do Atlético deve agradecer muito ao Cruzeiro hoje. Porque ele tirou todo o foco do torcedor pra cima do Filipão, né? Porque o vexame do Cruzeiro ontem deu uma apaziguada nas redes sociais do Atlético, que é impressionante, né? Nos grupos de WhatsApp só se fala hoje no vexame do Cruzeiro. E agora você tá querendo me arrumar mais uma confusão? Tava tudo tranquilo, eu achando que tava um ambiente tranquilo, Pedro. Mas tudo bem, vamos lá. Eu renovaria. Minha lista não é muito diferente da de vocês, não. Eu renovaria de Hulk, Paulinho, Everson, Zaratio, Arana, o Scarpa, que chegou, que eu já quero que ele fique mais tempo, e o Otávio. Esses seriam os que eu renovaria. Gente, vocês não renovaram com nenhum zagueiro, hein? Mas o Scarpa, ele também não tem 4 anos de contrato? Sim. Não, pois é, mas Não, Lélio, mas estão levando em consideração se hoje todo mundo tivesse sem contrato, né? Isso, renovasse mais 2 anos. Exatamente. Não, beleza, mas
Pedro Abílio, zagueiro você já tá querendo forçar a amizade demais. Né? Também acho. Pois é. Eu também não zagueiro, nenhum dos zagueiros não. disponíveis atualmente. Não. Nem lateral direito, né, gente? Lateral direito também não. Também não. E pode incluir aí na minha lista aí o Rubens também, viu? Então, esse também, vamos observá-lo muito bem, para falar a verdade, né? Já há quem diga que ele pode ser titular, né? Que tem que ser titular da lateral esquerda. Barrar o Arana, o que é normal. O mundo competitivo é assim, o Arana que tem que se explicar, né? Não começou bem a temporada. Não tá bem. É o que eu falei, não tá bem, mas é um jogador que a gente sabe o que ele pode oferecer. Então eu renovaria com o Arana. Mas deixa eu apimentar um pouquinho aqui, Pedro. Ô Lélio, mas você não acha que hoje, dos moldes do Atlético, não encaixaria melhor, por exemplo, colocar o Scarpa na direita, ainda mais que o Zarate tá machucado, e dar uma oportunidade pro Rubens pela esquerda, fazer uma dobradinha com a Arana por ali? Tá, mas você fala o Scarpa pelo lado direito, né? No meio de campo. O Scarpa pelo lado direito e o Rubens pela esquerda. Eu acho que dá pra encaixar todo mundo aí no esquema. E pro próprio Rubens. Nessa ausência do Zaratio, ele pode perfeitamente jogar, né? Já que o Igor Gomes também não tem jogado tão bem assim. E na teoria, onde o Igor Gomes joga melhor é pelo lado esquerdo, então poderia jogar o Rubens pela esquerda e o Scarpa pela direita, com certeza, pode também. Agora, resta ao Filipão, né, colocar os camaradas pra jogar, pô, é isso que ele tem que fazer. Alternativas, né? Alternativas é algo importante para esse time do Atlético. Mas vimos aqui, né? Temos algumas peças aí do elenco do Atlético que a gente não vislumbra, né? Ou pelo menos não espera que estejam no Atlético nos próximos 2 anos, ou pelo menos por mais 2 anos, na verdade, né? E significa alguma coisa a respeito desse elenco, né? Significa muito trabalho pro Vitor, né? Eu acho que o Rubens é um jogador muito prejudicado por ter alguns titulares que são melhores que ele, infelizmente, mas eu acho que se ele tivesse espaço numa equipe menos qualificada do que o Atlético, ele ia estourar e eu acho que ia pra fora rápido. Mas eu gosto dele pelo meio, vou ser sincero, eu acho que ele dá uma movimentação, ele puxa uma marcação, ele faz ele toma conta do espaço ali, que acho que ele leva muita marcação do adversário, ele confunde o adversário, eu gosto quando ele entra nessa condição ali pelo meio. Talvez ele já tenha ultrapassado um limite para ser emprestado, né, Matheus? Porque o Vitinho, por exemplo, o Atlético já tem 2 laterais direitos, então dá-se esse jeito, né, de continuar a formação. O Rubens não, a partir do momento em que começou a jogar, ainda teve a lesão do Guilherme Arana e aí é hoje um jogador que faz essa sombra, seria uma alternativa, às vezes até tem a sensação de que ele não joga tanto, e principalmente pelo meio, justamente para que quando o Arana não estiver bem, ele possa fazer essa substituição. 6h02, falou bastante sobre o time, sobre o futebol aqui, mas, Matheus, temos uma informação de bastidores, né, que surgiu agora à tarde, envolvendo o Atlético e a sua participação no Campeonato Mineiro, não é isso? Exatamente, o Atlético foi denunciado em uma série de artigos por questões relacionadas ao clássico do último dia 3 contra o Cruzeiro na Arena MRV. Denúncia do procurador do TJD, Felipe Bartolomeu Moreira. Primeiro, pelos gritos homofóbicos contra o goleiro do Cruzeiro, Rafael Cabral, no clássico. E aí, o pedido de pena mais dura, a exclusão do Atlético do Campeonato Mineiro. É isso o que tem sido pedido, que o Atlético seja banido da competição, e há a previsão de que isso aconteça no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Quando se considera que o ato é de extrema gravidade. Aí prevê perda de pontos, perda de mando de campo, exclusão do campeonato. O Atlético ainda foi em curso 6 vezes no artigo 213 do CBJD, que pode levar a perda de mando de campo, também a multa por arremesso de copos no clássico, arremesso, tinha até uma marmita com feijão tropeiro que foi arremessada no campo. Que desperdício. Desperdício, lombo, tudo mais. E o árbitro até colocou arroz,
feijão, foi listando os ingredientes na súmula. Que isso? Foi. Receita de tropeiro na súmula. Torresmo. O procurador, Felipe Bartolomeu Moreira, inclusive colocou na denúncia que, apesar de não constar na súmula, houve invasão de torcedores. Eu até estava na Arena MRV e ali no gol à direita das cabines de rádio e televisão eu vi uma tentativa de invasão. Não sei se o torcedor chegou a passar das placas de publicidade, mas ele chegou àquela área ali dos jornalistas, isso eu consegui acompanhar. E também ele menciona na denúncia que havia um número de médicos no estádio menor do que o previsto no regulamento. 42 mil pessoas, o público no clássico entre Atlético e Cruzeiro, portanto, conforme o regulamento, segundo o procurador, deveriam ter 5 médicos e havia apenas um identificado pelo delegado do jogo. Portanto, o Atlético vai ser julgado na próxima terça-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas por essa série de questões. A se lamentar, né, Breno, a sensação de que a gente tá voltando no tempo, né? Esse grito contra os goleiros na hora do tiro de meta era algo que estava fora de questão, já tinha sido muito discutido no futebol há bastante tempo e a torcida do Atlético acabou caindo nessa num clássico em evidência para todo o Brasil. Acho que se não vejo o Atlético excluso do Campeonato Mineiro, vai haver ainda o julgamento, mas vai enfrentar uma punição aí por bobeira, viu? Eu também não vejo essa opção do Atlético ser excluído do campeonato, porque tem outras situações em torno do próprio campeonato, né? Outras pessoas, outras empresas e tudo mais envolvido nessa situação. Mas realmente é lamentável, né, Pedro? Esses atos aí que foram relatados na súmula, a gente pôde ver realmente aconteceram por parte do torcedor do Atlético, né? É uma pena porque eu até citei na época que eu achei que faltou um pouco mais de respeito e carinho do torcedor do Atlético com a sua casa. Porque você tá fazendo essa manifestação dentro da sua própria casa, você tá jogando contra o patrimônio e a todo momento a arena fica passando no seu telão pedido para que não joguem nenhum tipo de objetos no gramado e o torcedor no alto daquela sua impaciência, daquela sua emoção, fez isso e o Atlético vai acabar punido. É uma pena. E não é só na arena não, né? No último clássico também no Independência, a gente viu isso acontecer várias vezes. A gente que fica ali na zona de imprensa, o que a gente mais vê, né? E pra mim é um grande erro que se comete, né? Que é você colocar o time adversário em cima e a outra torcida embaixo. O tanto de coisa que voa de cima para baixo, e pelo que eu entendi nesse clássico agora do sábado, vai acontecer isso, né? Vão colocar a torcida do Atlético em cima da do América. Mais uma vez, para mim, um erro. Pô, não tem como você pensar numa logística. Pois é, mas não tem como se pensar numa maneira de não colocar, porque assim, a gente torce muito para que não aconteça, mas vai acabar acontecendo. A gente vê isso, a gente tá lá na imprensa, né, Dimara? Nós estamos no meio do caminho, a gente vê as coisas voando, caindo lá de cima. Então, acho que também falta, né, um pouco mais de, um pouquinho de inteligência na turma na hora de mexer com isso para poder evitar. Porque, infelizmente, é uma coisa que acontece no futebol, a gente não gostaria de ver, mas até hoje acontece. Aqui, o América, ele não cede mais ingressos, mas aquela parte de baixo ali, ó, da torcida visitante, ela fica fechada. O América não abre pra torcida dele ali, não. Ah, não vai ficar embaixo, não, Léo? Não, geralmente não vai ficar embaixo, fica, não. Fica atrás do gol então e do menos outro mal, lado, né? Lá na Pitangui. Geralmente o América faz então isso. Menos mal. Né? Então, isso porque aí... no clássico Atlético Cruzeiro ficou, né? Ah, é? Não, Atlético e Cruzeiro. No clássico Atlético Cruzeiro ficou. Uhum. Mas no clássico, normalmente, aí é uma questão de segurança mesmo, aquela parte fica um pouco cercada, pelo menos é o que a gente observa da cabine, ou observou nas últimas partidas. Agora, eu não sei vocês, mas eu sempre tenho essa impressão que o Pedro falou que a gente volta no passado, não é só com essas questões homofóbicas, mas é também com o que aconteceu ontem com os jogadores do Fortaleza também, né? E eu hoje, conversando aqui na redação, conversando com o Jeremias e tudo mais, o Jeremias Sena, né? Nosso editor impresso. Também de impresso. Ele me chamou a atenção no seguinte: a gente sempre fala assim, isso não é futebol, né? Só que é futebol, né?
Então, eu acho, e ele me atentou muito para isso, a gente precisa começar a tratar estas situações, né? Homofobia, ataque a ônibus, a não sei o quê, como futebol, porque faz parte desse contexto do futebol. E para que as punições possam acontecer de verdade, para que essas coisas deixem de acontecer, é muito fácil. Todas as vezes que acontece, a gente noticia, a gente fala, a gente, né, coloca a opinião, tá errado, não sei o que, as coisas continuam acontecendo. Isso não muda. E isso é do futebol, sabe? Não, a gente fica indignado, né, com tudo isso, porque a gente fica indignado, né, no mundo de hoje, na história de hoje, a época que a gente está e tudo mais, parece que a gente tá voltando a milhões de anos atrás. Então a gente tem que falar, futebol, tem que ser resolvido também no âmbito do futebol. O futebol precisa, quem gere, quem faz, quem patrocina, precisa começar a olhar isso que acontece no futebol. Porque toda vez que acontece, é polícia, Ministério Público, não sei o que, não acontece nada. Não acontece nada. Então é necessário que quem faz futebol olhe pra isso. É o clube que é punido, não sei, sabe? É futebol, tá no futebol. Quem tem que eliminar isso é o futebol. 6h10. Lélio Gustavo. Pedro, não, esse negócio de ontem lá. Não, tá doido. Em Recife, ele tem que ser tratado como tentativa de homicídio, entendeu? Não é só um ataque de vândalos ao ônibus do Fortaleza, não. Ali foi uma tentativa de homicídio. Você viu o tamanho da pedra, pô? Sabe? Então, enquanto realmente não se tomar uma providência, vai continuar dessa maneira, do mesmo jeito com os cantos que são considerados aí homofóbicos, e o clube deve ser punido. E o clube que tem que fazer realmente um serviço alertando o torcedor que hoje ele não pode fazer isso mais no campo de futebol. Sabe, na minha época isso era comum. Empurra isso, empurra aquilo e vai embora, né? E agora não é mais assim. Então, que todos se adaptem aos tempos modernos. É isso. Lá em Pernambuco, a tentativa de homicídio. Aqui, a homofobia vai ser punida pelo TJD da Federação Mineira. É uma punição boba, inclusive, como o Pedro Abílio falou, porque isso aí já vem sendo, né, falado há muito tempo, né? E com punições severas, inclusive, já impostas aí pelo STJD a vários clubes. Não foi o Cruzeiro que teve também uma no Campeonato Brasileiro da Série B? Se eu não estiver enganado, teve um caso desse. Teve que, inclusive, colocar as bandeirinhas, né, com o símbolo LGBT no Mineirão. Sim, e tudo verdade, mais. Ele pagou uma punição. Verdade. Não foi? Foi. Então, isso aí não é novidade. Quem faz isso no campo é completamente burro, né? Só pode ser. Além de ser idiota também, né? Tá prejudicando, né, o próprio clube. 6h12. Matheus Oliveira, daqui a pouco a gente fala mais do Galo. Combinado. Só para confirmar, não vai ter mesmo torcida do América abaixo da do Atlético no Clássico no Independência. Toda a torcida do América no setor oposto, o Pitangui, e atrás do gol. Muito bem. Breno Galante, algo mais do Atlético nesta quinta-feira, Breno? Não, Pedro, só dessa expectativa que nós vamos falar amanhã sobre a montagem do time. Amanhã eu quero levantar com vocês sobre uma questão do Otávio, mas vamos deixar para amanhã, porque essa vai dar uma prosa boa pra gente conversar amanhã aqui. Grande abraço a todos, valeu. Combinado, Breno Galante. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Fred Teixeira sobre o América, ainda tem a coluna do Bruno Voloche pra gente falar de vôlei e muito mais no Tempo Esportes desta quinta-feira.